Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos falando sobre rolamentos, né? E vamos falar aqui sobre esse rolamento aqui que é bem comum, né, nas indústrias, né? Elementos que têm a transmissão, né, com a relativa carga, né? E principalmente elementos que acabam tendo tampa frontal, né, ali no mancal, né? Esse rolamento aqui é o rolamento de rolos cônicos, né? E ele é muito utilizado, né, levando em consideração porque ele consegue, né, suportar essas cargas relativamente elevadas, né, e tem a relação da possibilidade do esforço axial. Né. Na verdade, acaba sendo o grande detalhe, né, essa ação combinada axial e radial para o uso desse tipo de rolamento. Né. Esses rolamentos, né, eles têm um detalhe interessante que eles têm anéis, os anéis de montagem deles são anéis separáveis, né, o anel interno, externo, né, então eles podem ser montados, né, de forma separadas. E tem um detalhe interessante que como esse rolamento ele só admite carga axial em um sentido, né, tá aqui a relação da indicação da seta, quando você tem diâmetros, né, ou desculpa, comprimentos, né, mais elevados, né, pronto, aqui dá até para representar aqui, né, supondo que você vai fazer a montagem de um rolamento desse tipo de rolos cônicos, né, e ele vai ficar alojado aqui nesse eixo, né, é muito comum fazer o uso de dois rolamentos, né, fazer o uso dos dois rolamentos. Então, exemplo, vamos supor que esse eixo ele viesse a ter a caixa dele, né, ele fosse fechado, né, tivesse uma tampa. Esse tipo de rolamento você ficaria com dois rolamentos, né, em uso, dois rolamentos do tipo de rolos cônicos, né. E esses rolamentos, aí é o detalhe que eu quero explicar, é que eles precisam, né, de anéis, né, para separar essa área de contato, né? Ou seja, anéis apenas com o objetivo de separar, porque a carga axial ela vai vir desse sentido, né? Ou seja, esse sentido levando em consideração aí o fechamento, né, dessa caixa. Né? Então, no caso, o contato, né, lateral, você tem que ficar muito atento com a posição da montagem dele. Né? Então, exemplo, se você vai fazer a montagem de dois elementos, né, dois rolamentos, então você tem que ficar atento que a montagem dele tem que ser com o lado, né, que suporta o esforço axial contrário. Né? Se ele vai ter esforço axial com a tampa que vai estar fechando aqui desse lado, né, desse lado esquerdo, desse lado direito, né, ele tem que ser montado aí de forma contrária e com esse anel que separa. Né? Isso aí é bem importante. Eu já vi alguns erros de montagem levando em consideração esse tipo de rolamento. Né? Ele é muito comum, né? Como a gente já comentou, mas ele tem esse detalhe aí da montagem, né? E principalmente também porque ele é um elemento que pode ser separado. Outro rolamento que até é bem aplicável ele, né? Dá para observar aqui que ele tem uma condição mais especial de uso, né? Que é o rolamento axial de esferas, né? Mas ele é muito comum, né? Ele é muito comum aí para grandes ciclos, né, de transmissão que precisam de apoio na face. Né? Observa como é a relação da montagem dele. Né? A esfera ela fica apoiada de forma inversa, né? Como no rolamento rígido de uma carreira de esferas. Né? Então o apoio dele é transversal em relação ao outro rolamento. Né? Então nesse caso aí indicando que ele só admite aí a carga axial. Né? Inclusive ele tem muita gente chama rolamento de escora, né? Rolamento de escora, né? Então também é bem comum esse nome. Né? Ele suporta, né? Como ele não é projetado para altas rotações, né? Ele tem uma área de contato relativamente boa, né? Ele acaba suportando cargas mais elevadas, né? Então tem um detalhe interessante. Agora um detalhe aqui no desenho que é importante ficar atento, né? Como eu falei, obviamente ele tem como foco carga axial, né? E realmente aí é um detalhe, né? Ele não pode ter carga radial, né? Se você observar aqui tem até um espaçamento aqui na montagem, né? Então tem esse detalhe aí, né? Porque senão as esferas acabam não sendo guiadas, né? E aí pode travar o rolamento, né? Então ele tem essa ação, né, de ter essa carga axial. E o detalhe, né, ele precisa ter carga realmente axial, senão ele não tem a ação do deslizamento. Tá bom? Então é um detalhe interessante aí sobre esse tipo de rolamento, que normalmente ele é montado, né, em eixos, né, com um comprimento relativamente elevado, né, que vai ter apoio de outros rolamentos. Né? Então ele é bem interessante. Bom, então
Então é isso, no próximo vídeo a gente fala sobre esses dois últimos aqui, aí pra gente fechar essa parte aí dos principais rolamentos. Valeu!